Que maravilha, não é? Que maravilha a gente ter toda essa liberdade de poder estar aqui adorando ao Senhor com toda essa tecnologia, com todo o esforço dos garotos aqui, do Idair. Que bom porque mesmo diante dessa pandemia, diante de todo esse isolamento social, Deus nos proporcionou essa forma de nos conectarmos com os demais irmãos, de estarmos em contato com os amigos. O pastor Carlos, ele está então nos dirigindo durante esse mês num estudo sobre Êxodo, sobre o que nós podemos aprender nesta jornada do povo de Israel. E baseado nisso, eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. E eu quero ler alguns versículos deste capítulo, que é o tema, o texto base da nossa pregação de hoje. Êxodo capítulo 5, versículo 1, começa assim. Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Vamos começar então o nosso sermão de hoje, que tem por tema fidelidade a Deus e as adversidades durante a jornada. Vamos contextualizar em primeiro lugar aqui o nosso texto. Você sabe muito bem, como já vimos aqui na igreja, que Moisés foi chamado por Deus para uma obra tremenda. Ele seria um instrumento por meio do qual o Deus eterno libertaria o povo de Israel do Egito. No capítulo 3, nós vemos o anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Deus, se apresentando a Moisés por meio de um fogo, de uma sarça que estava em fogo e mesmo assim ela não se consumia. E ali, então Moisés, pela primeira vez, trava um diálogo com um Deus único e verdadeiro, a ponto de Deus revelar a ele o seu nome mais santo, que muitas vezes na Bíblia nós vemos todo em caixa alta e que os judeus ortodoxos, eles sequer tinham o costume de mencionar o nome de Deus para não pecar e não proferir o nome de Deus em vão. E isso fez com que a gente acabasse perdendo a correta pronúncia do nome de Deus, porque você sabe muito bem, o hebraico era escrito apenas com consoantes, e logo depois, então, os maçoretas acrescentaram as vogais. Mas mesmo assim, não se sabe ao certo qual é a pronúncia, não é? O fonema realmente que revela o nome de Deus. Mas os teólogos entendem que seria algo parecido com Yahvé, e a tradução com certeza é aquele que é autoexistente. E na Bíblia nós vemos em caixa alta dizendo: eu sou o que sou. Que tremenda experiência Moisés teve com o Deus único, com o eu sou, o grande eu sou. E ali o Senhor comissionou Moisés, ali o Senhor deu a ele todas as diretrizes do que ocorreria neste processo de libertação. No capítulo 4, nós vemos Moisés recebendo um bordão, na verdade era o bordão que ele já tinha em mãos, que o Senhor então começa a usar de forma milagrosa. Nós vemos Moisés receoso de aceitar aquela missão e Deus insistindo que ele iria e dizendo então que Arão seria a voz de Moisés no Egito, porque você lembra muito bem, Moisés, ele disse: eu não sei falar direito, Senhor. Então o Senhor disse: não, então Arão, teu irmão, falará por você. Nós vemos Moisés então no capítulo 4 ainda, pegando sua esposa e filhos e se dirigindo ao Egito. Como o pastor pregou semana passada, nós vemos aqui Moisés sendo confrontado por Deus numa estalagem, porque ele ainda não havia se conformado com a palavra, com as ordenanças de Deus, porque ele não estava familiarizado com elas ainda. Ele então, no capítulo 4, nós vemos, se encontra com seu irmão, e eles têm então no capítulo 5 o primeiro encontro com Faraó. Este é o contexto do nosso texto. E o que nós podemos aprender hoje em Êxodo capítulo 5?
Bom, muitas coisas, por certo. Mas eu quero destacar com vocês algo que Deus falou ao meu coração. Porque quando Moisés, lá no capítulo 3, teve aquele encontro com o Senhor, a palavra de Deus foi revelada a Moisés. Hoje, nós sabemos que a palavra do Senhor revelada a nós se encontra nestes 66 livros canônicos. A palavra de Deus revelada a cada um de nós. Então, creio ser muito importante nós pensarmos esta noite sobre o que acontece diante da palavra revelada de Deus. A primeira coisa que acontece quando Deus revela a sua palavra à humanidade é que a palavra se cumpre. Isso mesmo. A palavra de Deus se cumpre, porque nós vemos aqui, por todo o livro de Êxodo, e na verdade por toda a Bíblia, mas especificamente sobre todo o livro de Êxodo, que tudo aconteceu como Deus disse que aconteceria. Há um texto que eu gosto muito, que está em Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde o Senhor, se utilizando de Jeremias, traz a nós a seguinte verdade: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. E nós vemos aqui que Faraó, nesse primeiro encontro que Moisés teve com ele, já começou a agir da maneira que Deus disse que Faraó agiria, porque Deus avisou Moisés. Deus disse a Moisés: Faraó não vai lhe dar ouvidos. Nós vemos que Deus disse que libertaria o povo de Israel por meio de grandes maravilhas, como nós comprovamos nos capítulos seguintes de Êxodo. Meu amigo, isso é muito importante para mim e para você, neste momento de pandemia, para que nós não percamos as esperanças jamais. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo o que está acontecendo, acontece de acordo com um plano soberano do Senhor, inclusive a pandemia, porque lá atrás, séculos atrás, Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, disse em Lucas 21, versículo 11, quando os discípulos lhe perguntaram: Senhor, quais serão os sinais da sua volta para a terra, para consumar o seu reino? E o Senhor disse várias coisas, dentre elas, no capítulo 21, versículo 11 de Lucas, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Epidemias. As epidemias que têm acometido a humanidade são mais um sinal da volta do Deus único e verdadeiro para a terra. Portanto, nós que cremos nele, nós que esperamos o seu retorno, podemos ter essa segurança. Tudo o que está acontecendo é de acordo com o plano de Deus. E é um sinal que já foi profetizado há séculos atrás, de que Jesus está voltando. A palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, ela se cumpre. Uma outra lição, uma outra situação que nós não podemos esquecer, e que vemos aqui no texto, é que, diante da palavra revelada de Deus, o que se espera é que, e o que acontece, é que a palavra de Deus, ela é respeitada pelos crentes. Eu sei, há muitos amigos, irmãos em Cristo, que já disseram assim que não gostam muito da palavra crente. Eu gosto bastante dessa palavra, porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu creio que você também seja um crente em Jesus Cristo. Nós acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos em Jesus Cristo, no que a palavra nos revela, no que a palavra nos diz. E quando a palavra de Deus é revelada, o que se espera é que os crentes a respeitem. Moisés respeitou a voz do Senhor e o seu comando. Nós vemos no versículo 1, embora ele tenha sido um pouco relutante no início, assim como muitos de nós também foi relutante, e às vezes ainda é diante da palavra de Deus, mas Moisés obedeceu, assim como nós também obedecemos. E Moisés foi e falou com Faraó, e mesmo diante daquela recepção nada amistosa que Faraó lhe deu, no versículo 3, nós vemos que ele fincou o pé e continuou firme, dizendo: o Deus dos hebreus nos encontrou. Na verdade, ele e Arão disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou
com espada. Ele transmitiu a mensagem do Senhor, assim como Deus havia determinado. Moisés, meus amados, ele é um exemplo do que se espera de um crente diante da palavra de Deus. Se você crê, você obedece. É assim que funciona. Em João capítulo 8, versículo 47, Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu sei, nem sempre a gente consegue seguir a palavra de Deus à risca, infelizmente, porque nós somos pecadores, eu sei disso. Ocorre que, mesmo sabedores disso, nós não conformamos com essa situação. E aquele que nasceu de novo vai sempre procurar obedecer à palavra de Deus e não ceder aos seus desejos, porque nós fomos salvos pelo Senhor, porque nós nos arrependemos pelos nossos pecados, porque nós somos novas criaturas em Cristo, porque nós acreditamos em Deus. Em resumo, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor, assim como Ele escolheu Moisés. E por que isso acontece? Bom, eu quero abrir agora um pequeno parênteses para a doutrina da eleição. Deus selecionou Moisés, assim como Deus nos selecionou, antes da criação. A doutrina da eleição diz que Deus seleciona, elege quem antes da criação, Ele já elege quem será redimido, justificado, santificado, glorificado em Jesus Cristo. A escolha de Deus é uma manifestação da sua graça livre e soberana. Muitas pessoas acabam se revoltando quando ouvem uma mensagem como essa, mas só se esquecem de um detalhe. Deus não deve nada a nós, pecadores. Ele não nos deve misericórdia alguma. Na verdade, nós, seres humanos, só merecemos condenação. Por isso é maravilhoso que Deus tenha escolhido nos salvar. Ele simplesmente poderia ter virado as costas para nós lá no Éden, mas não. Ele veio ao encontro da humanidade. Lá no Éden, ele já profetizou que ele nos salvaria. Olha que coisa maravilhosa. A doutrina da eleição só me leva a adorar ainda mais a Deus. Olha, eu não sei dizer a você por que Deus me escolheu, por que Deus nos escolheu. Eu só tenho aqui agradecer porque Ele nos escolheu. Está compreendendo? E como Ele nos escolheu, nós ouvimos a sua voz. E como nós somos dele, nós procuramos sempre obedecê-lo. É isso que se espera e é isso que acontece diante da palavra revelada de Deus. Aqueles que creem em Deus respeitam a palavra de Deus. Mas tem uma terceira lição também, que acontece diante da palavra revelada de Deus. A palavra se cumpre, os crentes a respeitam, mas os descrentes não a respeitam. Você vê aqui no texto o que aconteceu com Faraó. Moisés disse a verdade, o Deus único estava mandando um recado para Faraó e ele simplesmente desrespeitou, agiu com uma truculência violenta. Você vai ver no versículo 6 ao versículo 19 que Faraó, na verdade, ele não apenas não deu atenção ao que Moisés e Arão disseram, como ainda infligiu mais sofrimentos ao povo de Israel. Veja só, no versículo 5, disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas, falando para Moisés e para Arão. E aí no versículo 6, naquele mesmo dia, pois, deu Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes ordens, dizendo: daqui em dia não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E veja só que maldade. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Não diminuireis dela, estão ociosos. Por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Veja o versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Veja só o que aquele homem fez. Ele não respeitou a palavra revelada de Deus e ainda colocou mais sofrimento sobre o povo de Deus. Mas tem um detalhe que eu quero chamar aqui a atenção. Muito embora ele não tenha respeitado a palavra de Deus, isso não significa que ele não agiu de acordo com a palavra de Deus. Porque aquilo que estava acontecendo com ele era justamente o que Deus disse que aconteceria. Porque Deus é soberano. Nada escapa do seu poderio. Isso é importante porque, mesmo hoje, as pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que não se humilham diante do Senhor,
não escapam da sua soberania. Isso é muito sério. Veja só em Êxodo, capítulo 3, versículo 19 e 20, voltando a Faraó, o Senhor disse a Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Faraó é um exemplo do que se espera de um descrente diante da palavra de Deus. Eu sei que é um assunto muito sério, meus queridos, mas nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre um assunto tão delicado. Olha, muitas pessoas não entendem e às vezes se revoltam com a palavra de Deus. E infelizmente, para muitas delas, era justamente o que se esperava. Você vai entender o que eu vou te dizer. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 18, diz assim: que diremos, pois, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque, note agora, a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Repito, Deus não deve misericórdia a ninguém, não. Logo, como ele não deve misericórdia a ninguém, não há injustiça alguma em Deus se ele não demonstrar a sua misericórdia. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não criou nenhum mal. Ele apenas entregou Faraó aos seus maus desejos já existentes, como um ato de julgamento, entende? E o mesmo ocorre hoje em dia com aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus. Deus não cria mal algum, ele apenas entrega essas pessoas aos seus maus desejos. Aqueles maus desejos que já existem dentro do ser humano. Sabe por que eu entendo isso muito bem? Porque nós, eu e você, nós éramos assim. Não pode haver, por isso, orgulho algum no meu, no seu coração com respeito à nossa salvação, porque se não fosse o Senhor, pela sua graça, nos salvar, nós continuaríamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. Isso eu afirmo baseado nas Escrituras. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, tão conhecido de nós cristãos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que maravilha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, repito, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E eu me regozijo, eu dou glórias a Deus, mas talvez você ainda tenha dificuldade com essa questão. Mas como assim? Deus não derrama sua misericórdia sobre toda a humanidade? Sim, de certa forma ele derrama. Mas então ele não vai salvar todo mundo? Não. Como assim? Eu sei que é difícil. Eu gosto muito de uma enciclopédia que eu tenho em casa, que foi compilada por um grande teólogo, Champlin. É uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. E ele traz uma questão muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, existem paradoxos na teologia. Você vai estudando a Bíblia, você vai estudando teologia, você vai estudando Deus, e você vai se deparar com algumas situações que parece que são contraditórias, mas só parecem. Você vai entender. Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala: de fato, só Deus não conhece paradoxos na sua teologia, porque a palavra é dele, ele é a palavra. Ele acrescenta uma frase que foi dita por Tertuliano. Tertuliano foi um apologeta, uma pessoa que defendia a palavra de Deus, lá em idos do século I, século
II, não é? No início do milênio, depois de Cristo. E, bom, sem entrar tanto em detalhes na vida de Tertuliano, mas essa frase dele realmente eu acho fantástica. Tertuliano teria dito o seguinte: sabe por que eu creio no Senhor? Porque eu creio na palavra? Eu creio porque é absurdo. Como assim? Tertuliano estava tentando dizer que seria uma estupidez eu e você supor que a verdade divina precisa necessariamente corresponder ao nosso raciocínio humano. Ora, é justamente por Deus ser Deus que eu não compreendo tudo. É certo que existem verdades na Bíblia que nós conseguimos compreender, e a grande maioria delas é assim. Mas também existem verdades na Bíblia que estão fora do nosso alcance, e que eu digo a você, nós só vamos entender corretamente do outro lado do céu. Porque aqui a nossa mente é finita, tentando entender a mente infinita do Deus único e verdadeiro. Então, da mesma maneira que a Bíblia nos apresenta a responsabilidade humana por seus atos, apresenta também que Deus escolhe os seus. Ao invés de ficar revoltado com isso, eu acho que eu e você temos que agradecer a Deus pela nossa salvação. E se ainda não somos salvos por Cristo, olha, está na hora de decidir não ser como o Faraó, né? E ouvir a palavra de Deus, e se converter do seu mau caminho, e pedir perdão a Deus pelos seus méritos, pelos méritos de Jesus Cristo, perdão, e não pelos seus méritos, evidentemente, e passar a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Então você agora, você mesmo, que pode ter ficado um pouco chocado com isso, não fique chocado. Entregue-se a Jesus Cristo e louve a Ele. Esse será um sinal de que você é um escolhido do Senhor. Mas a última lição, que acontece diante da palavra revelada de Deus. E eu chamo a atenção para esse ponto. A fidelidade à palavra de Deus, algumas vezes, trará adversidades para a nossa vida. É isso mesmo. A fidelidade dos crentes à palavra de Deus, algumas vezes, trará adversidades. Nós vimos aqui. Moisés e Arão fizeram tudo o que Deus havia falado. Eles já sabiam que Faraó não permitiria que eles fossem embora. Mas eu creio que eles não esperavam que o povo de Israel se voltasse contra eles, porque foi o que aconteceu. Quando o povo de Israel, escravo no Egito, foi obrigado a continuar fazendo tijolos, sem que a palha fosse dada a eles, ou seja, o trabalho dobrou, já era difícil, ficou mais difícil ainda. Eles foram até Faraó, nós vemos isso aqui a partir do versículo 15. Foram pedir ajuda, falar: Faraó, o que você está fazendo? Nós precisamos de ajuda. Nossos capatazes estão sendo açoitados, a gente não vai dar conta de fazer o mesmo número de tijolos, mas não tem como, porque a gente está sem palha, está sem material, sem insumo. E aí Faraó respondeu, versículo 17, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, olhe o Senhor por vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Em outras palavras, eles amaldiçoaram Moisés e Arão. Faraó conseguiu jogar o povo de Israel contra Moisés e Arão, contra Moisés, que seria um instrumento de Deus para livrá-los justamente do jugo do Faraó. Veja que coisa terrível. O que Moisés fez de errado? O que Arão fez de errado? Não fizeram nada, eles só fizeram o que Deus mandou que eles fizessem. E acredite, amados, algumas vezes na minha vida e na sua, virão adversidades sobre a nossa vida justamente porque nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Eu me lembro, na última eleição, que Deus colocou no meu coração uma mensagem que fosse entregue à igreja num sermão e envolvia a questão do discernimento que nós cristãos deveríamos ter naquele momento diante da eleição que nós enfrentaríamos. E há muito tempo Deus já me ensinou que, mesmo diante de toda a minha fragilidade,
mesmo diante de toda a minha natureza pecaminosa, eu tenho que me entregar a Ele, eu tenho que me humilhar diante dEle e tenho que fazer o que Ele quer que eu faça. É uma luta diária, inclusive com respeito ao sermão. E eu tinha certeza que aquela era a palavra certa para a igreja, porque edificaria o povo de Deus. Era uma palavra um sermão que deixaria o povo mais preparado para a eleição. Meus amigos, uma parte da igreja não gostou nem um pouquinho. E vocês acreditam que durante alguns cultos eles deixaram de frequentar a igreja por causa daquele sermão? Ficaram bravos. Mas depois, como eles também são salvos por Cristo, como eu sou, eles voltaram a congregar na igreja. E eu acho que eles entenderam que aquilo era para o bem deles, não era para confrontar ninguém. Acontece às vezes. Aqui mesmo na igreja, eu tenho certeza que quando o pastor Carlos pregou determinados sermões, algumas pessoas foram tão tocadas por Deus que ao invés de se sentirem bem, acabaram se sentindo mal, porque a palavra do Senhor, ela toca em alguns pontos da nossa vida que só Deus consegue tocar. Ninguém sabe, mas Ele sabe, e às vezes machuca. Mas quando Deus nos machuca por meio da sua palavra, na verdade é para nos curar, não é para nos destruir. Mas existem outros exemplos bíblicos sobre como a fidelidade à palavra de Deus às vezes traz adversidades. Vocês lembram de um rapaz chamado José? A história dele vem depois, anos depois, vem antes. Que coisa, preciso estudar mais teologia. A história de José vem antes desses acontecimentos aqui. José, filho de Abraão. Lembram? Filho de Jacó. Lembram? Um dos 12 filhos de Israel, que foi vendido como escravo por seus irmãos e foi mandado, adivinha para onde? Justamente para o Egito. E lá ele foi trabalhar, e não recebia nada, né? Mas era escravo de Potifar. E a mulher de Potifar quis se deitar com José. Lembra disso? E o que José fez? Fugiu daquela mulher, certinho, de acordo com a palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus. E qual foi o resultado? Foi encaminhado para a cadeia. Foi preso por causa disso. Queridos, a fidelidade à palavra de Deus às vezes pode trazer adversidades para nossas vidas. Assim como aconteceu com Moisés. E o que fazer diante dessa situação? Temos que fazer como Moisés fez. Moisés orou. Veja no versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Ele abriu o coração. É o que nós temos que fazer nos momentos de adversidade. Abrir o coração ao Senhor. É isso que Ele quer. Deus quer se relacionar conosco de forma íntima, como o nosso melhor amigo. E Moisés abriu o coração e falou com o Senhor e recebeu a seguinte resposta: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Querido, se a fidelidade à palavra de Deus estiver trazendo adversidade à sua vida, não desanime. Não desanime. Clame ao Senhor e permaneça firme no seu propósito. Porque às vezes é difícil realmente a gente entender o que está acontecendo. Moisés, naquele momento, muito embora o Senhor já houvesse dito para ele o que faria, ele ainda não entendia bem o plano de Deus. Assim como eu e você, muitas vezes, não conseguimos entender completamente o plano de Deus. Mesmo lendo a Bíblia, mesmo estudando a palavra, em alguns momentos é difícil para a gente compreender o que está acontecendo. Mas sabe, mais do que compreender a palavra de Deus, eu tenho que crer. Mais do que ter no meu coração esse desejo de compreender detalhes da palavra de Deus, eu devo ter fé. Moisés teve fé e foi recompensado. Ele viu o livramento que Deus deu a ele. Ele viu a palavra do Senhor se cumprindo diante de si. Ele viu Deus soberano sendo glorificado por meio da sua vida. E o que me toca no coração de uma forma especial, você que conhece a história de Moisés, você sabe,
Ele teve momentos maravilhosos com o Senhor, a ponto do seu rosto ficar brilhando diante da população com a glória do Senhor por causa do encontro que ele havia tido com o Senhor. Ou você também sabe que Moisés, homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações e erros, acabou falhando em um dado momento da sua vida e ele mesmo não entrou na terra prometida. Mas isso não quer dizer que ele não foi um homem abençoado, o maior líder que Israel já teve. E mais importante do que tudo, a recompensa de Moisés, a maior recompensa que ele teve, é a que eu e você também esperamos nessa terra, a salvação. Sim, o perdão dos pecados, a vida eterna. E se há uma pessoa na Bíblia que eu posso dizer, com certeza, que tem a vida eterna, é Moisés. Porque lá, em Mateus 17, versículos 2 e 3, Mateus capítulo 17, versículos 2 e 3, quando o Senhor foi transfigurado e recebeu sobre si a glória divina, e os discípulos que lá estavam viram isso, Pedro, João, Tiago, eles viram também que apareceram dois indivíduos ao lado de Cristo. Versículo 2, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés foi recompensado pela sua fé e pela sua fidelidade às ordens de Deus. Querido, a palavra de Deus sempre se cumpre. Querido, a palavra revelada de Deus é respeitada pelos crentes. Infelizmente, não é respeitada pelos descrentes. E muitas vezes a fidelidade à palavra de Deus trará adversidades à nossa vida. Eu digo a você, eu não sei qual é a sua resposta à palavra revelada de Deus. Eu não sei se você tem obedecido ou se você tem ignorado a palavra de Deus, mas se eu posso te dar um conselho esta noite é: obedeça. Vale a pena. Eu também não tenho ideia das lutas que você tem travado, mas eu lhe garanto, meu irmão e minha irmã em Cristo, que a sua fidelidade à palavra de Deus, muito embora possa trazer algumas adversidades para a sua vida, trará também grandes vitórias. Assim como o povo de Deus, ali em Israel, viu as maravilhas do Senhor se cumprindo diante de si e foram libertados do jugo do faraó, Deus continua nos livrando e nos abençoando, porque nada escapa ao seu domínio e Ele sempre tem um plano de vitória para a vida daquele que nele confia. Creia em Deus, confie no Senhor. Deus te abençoe.